Eu sou mineira, provavelmente o sotaque já ficou óbvio, né? Eu fiz medicina na UFMG. Quando ela fala assim, tá fazendo fellow em Boston, né? Isso é clássico de que tá em Harvard e não quer falar que tá em Harvard. E a Letícia de hoje tá em um lugar completamente diferente pelos sims que ela falou. Foi a curiosidade e a vontade de experimentar, de explorar. Fazer o Step One é um divisor de águas. Você não pode me trazer um problema sem uma solução. Seja uma pessoa agradável, saiba trabalhar em equipe e se importar com o outro e seja interessado. Me entrega qualidade muito mais do que a quantidade. Não é algo que você pode fazer assim, me dá a prova aí que eu vou fazer. Não existe. Vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. Não... Equilíbrio, ele não existe quando você tá nesse momento do processo. Hoje é fácil de falar assim, nossa, mas foi sorte. Mas eu olho pro meu mentor, ele tem um laboratório com 300 outras pessoas trabalhando com ele. Não são as 300 pessoas que construíram essa carreira. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy. Aqui nós discutimos carreiras de sucesso. E para falar de carreiras de sucesso, eu trouxe a autoridade máxima no assunto aqui hoje. Dispensa apresentações, Letícia Preti vai compartilhar toda a jornada dela, né, a visão dela sobre como você pode construir uma carreira de sucesso também. Ela que é mentora para muitos, uma pessoa que tem uma autoridade assim em mentoria para USMLE, em mentoria de jornada de carreira. Então eu fico muito honrado, Letícia, ter você aqui compartilhando toda a sua experiência com a nossa audiência. Seja muito bem-vinda ao MetaCast, o podcast do Meta Academy. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com você. É bom agora a gente conversar na frente das câmeras e contar um pouquinho. Aprendo muito com você e estou muito grata de estar aqui. Obrigada. É uma honra recebê-la, Letícia. Pessoal, lembrando que o MetaCast, o Meta Analysis Academy, essa nossa discussão, não tem filiação, não reflete necessariamente as opiniões dos nossos empregadores. São as instituições que nós mencionávamos aqui, não necessariamente têm as mesmas visões. Opiniões são só nossas. E quero deixar o convite para você também entrar na nossa lista de espera, participar do Meta Analysis Academy para fortalecer o seu currículo, aprender a fazer pesquisa aqui. Letícia, eu fico sem jeito até de te apresentar, né? Assim, tanto a audiência já te conhece, você tem é bastante conhecida, né, no nosso meio de estudante de medicina, de pessoas que têm essa visão de carreira de vir para os Estados Unidos, mas de toda maneira, por favor, conta um pouco aí de onde você é e o seu nível atual de formação, você que hoje está fazendo fellow aqui em Boston. Compartilhe um pouco aí das suas origens, por favor. Eu acho até engraçado falar isso, porque como quando eu comecei a compartilhar as coisas no Instagram, eu já morava aqui nos Estados Unidos, pra mim, o que acontece sou eu falando com o celular, né? Não tem essa interação com ninguém. Então, quando a minha irmã que tá na faculdade de medicina fala, uma colega minha perguntou se eu era sua irmã, algo do tipo, eu falo, nossa, mas como, né? Que a gente perde um pouco a noção. Mas, um pouquinho sobre mim, eu sou mineira, provavelmente o sotaque já ficou óbvio, né? Eu sou de Belo Horizonte, fiz medicina na UFMG, formei em medicina em 2020, e depois disso, no meio do caminho aí da faculdade, sempre me interessei por uma carreira internacional, não sabia exatamente o que isso significava, não achava que ser médico fora era algo possível, então pra mim naquele momento era mais sobre ter uma experiência fora, gostar de viajar, gostar de falar outras línguas e assistir os seriados, assistir os filmes e meio que querer uma curiosidade de saber como que as coisas acontecem lá fora, mas nunca foi um plano certo. Então eu formei na faculdade de medicina e aí comecei a estudar para os STEPS logo depois e acabei pandemia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, foi tudo corrido, aplicando e entrando na residência. Fiz residência de clínica médica em Nova York, na Colômbia, e depois fiquei 1 ano na Colômbia como residente-chefe e apliquei para o Fellow de Pneumomedicina Intensiva, que é o que eu estou fazendo agora aqui em Boston. E estou muito feliz com tudo isso que aconteceu. Acho que aprendi muito nesse caminho, mas no meio disso tudo, tentei compartilhar o máximo que eu pude, assim, com todo mundo. A gente vai falar sobre isso, sobre esse compartilhamento, o seu papel de mentora, mas antes eu quero destacar a sua carreira, porque você passou rápido aí, mas a gente tem que fazer uma pausa e falar sobre Resident and Chief Resident. Chief Resident, a gente vai falar sobre isso também, né, uma das maiores instituições dos Estados Unidos, Colômbia. E agora, quando ela fala assim, tá fazendo fellow em Boston, né? Isso é clássico de que tá em Harvard e não quer falar que tá em Harvard, entendeu? Então, a Letícia Preti tá em Boston. Ela tá aqui em Boston. Stefan te pediu pra falar isso? Não foi. É clássico isso, né? De onde você é? Eu tô em Boston, né? Ele adora fazer hora com a minha cara. Então, a Letícia tá aí no Massachusetts General fazendo Palm Crit,
que é uma especialidade super competitiva, uma das mais competitivas na medicina interna. Só não é tão legal igual cardiologia, mas assim, ninguém é perfeito também, né? Sabia que alguma hora a gente ia discordar, chegou. E aí, Letícia tem essa carreira brilhante, e antes de falar do seu papel de mentora, Letícia, eu quero explorar mais sobre isso. E, naturalmente, a audiência aqui toda te segue. Se você não segue ainda a Letícia, por favor, vai lá no canal dela, escute a história dela com maior profundidade. Mas aqui eu quero que você compartilhe os pontos principais que você vê na construção de residência em Columbia, match em Columbia, de Chief Resident depois para dar o match em Harvard, para fazer uma especialidade competitiva. Quais são, na sua visão, os elementos mais importantes da sua história pessoal que te permitiram um sucesso absurdo, assim? Eu acho... Primeiro, obrigada. Mas eu acho que se eu fosse colocar um ponto principal em todas essas etapas que eu acho que aconteceu e precisou acontecer para que tudo isso se passasse assim, eu acho que foi a curiosidade e a vontade de experimentar, de explorar, assim. Eu acho que se perguntassem para a Letícia do início da faculdade de medicina onde você quer chegar, ela não teria uma resposta muito clara. Mas toda vez que perguntaram pra ela, você quer fazer isso? Você tem essa oportunidade aqui, tem isso aqui, você quer fazer? A resposta sempre foi sim. E foi sim, mas deixa eu entender como que é e tal. Eu acho isso até um ponto legal, porque às vezes mentorando as pessoas, conversando com as pessoas, eu acho que a gente tem um ponto de transição na carreira. Eu acho que no início, assim, na primeira metade, talvez até nos primeiros anos, né? Eu sempre falo pra você falar muito mais sim do que não. Eu acho que, às vezes, a gente tem um plano de vida. A Letícia, do primeiro período, ia ser cirurgiã no Brasil. Era isso, eu ia fazer cirurgia. A de hoje não consegue nem acreditar nisso, mas ia fazer cirurgia e ia ficar no Brasil. Não sabia que tinha outras oportunidades. E a Letícia de hoje está em um lugar completamente diferente pelos sims que ela falou e que foi descobrindo outros caminhos que, naquele momento, ela não sabia que existia. E aí eu acho que depois a gente chega num ponto que a gente tem que aprender a falar não. Mas aí eu já acho que é no outro lado da montanha, assim. Quando você abriu as portas, quando você chegou em um lugar que você mostrou competência, e aí muitas oportunidades chegam até você e você tem que priorizar e entender ali que, peraí, não dá pra fazer tudo também. A gente tava falando disso antes do podcast começar. Às vezes a gente quer fazer tudo e não dá pra fazer tudo, não tem jeito. É perfeito isso, porque... nós não chegamos nos lugares que nós ocupamos e tudo mais, e outras pessoas em posições de sucesso, de liderança e tal, falando não para as coisas, falando não para as oportunidades. E tem que se tomar cuidado com não sei se a mentalidade do work-life balance, porque o work-life balance é importante, né? É muito importante você ter foco e fazer uma coisa bem feita e tudo mais, mas no começo da carreira, como estudante de medicina, como residente, nossa, o tanto que eu fiz pesquisa em coisa na residência que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, não está escrito assim, foi muita coisa que eu, não só em pesquisa, interesses diversos, fiz rodízio de eletivas que não necessariamente se alinham com o que eu faço hoje, mas fizeram parte da minha história e conexões, abriram portas, porque explorar esses caminhos diferentes é parte importante do processo de aprendizado. Sim, você não sabe, eu acho que explorar e fazer bem feito, né? Eu ia falar esse ponto agora, fazer com excelência, né? Fazer com excelência, porque eu acho que a partir do momento que você fala sim, se você fizer mal feito, seu nome tá ali, né? E você nunca sabe o que vai virar. Se hoje, assim, voltando um pouquinho em termos de pesquisa e de tudo que aconteceu na minha vida, quando eu fiz minha primeira experiência internacional durante a faculdade de medicina, que foi o Ciências Sem Fronteiras, eu não sabia que eu queria ser uma médica intensivista ou pneumologista. Nunca, essas duas especialidades eu nem tinha muito contato, assim. Eu vim de uma família que meu avô era anestesista, meus tios, todo mundo no bloco cirúrgico, e eu não conhecia muito da medicina, da clínica médica, da medicina intensiva, da pneumologia e tudo isso. E aí, quando eu cheguei na Austrália, a minha cabeça não foi de, deixa eu escolher aqui exatamente o que eu quero fazer. A minha cabeça foi de, peraí, deixa eu olhar para todas as oportunidades que existem e eu vou tentar. E a porta que se abrir, eu vou dar o meu melhor. E eu mandei e-mail para vários mentores de várias especialidades. Eu fui pro PubMed, fui ver o que eles estavam publicando, fui pro site da universidade para ver exatamente o que eles estavam fazendo. E hoje é fácil de falar assim, nossa, mas foi sorte que foi exatamente essa pessoa que abriu a porta para você. Mas eu olho pro meu mentor hoje, John Fraser, que é uma pessoa que tem um impacto enorme na minha vida até hoje, e
ele tem um laboratório com 200, 300 outras pessoas trabalhando com ele. E fala de pós-doc, de médicos, de cirurgiões, de tudo. Ele tem um laboratório enorme na Austrália. E não são as 300 pessoas que construíram essa carreira, sabe? E eu acho que às vezes a gente fica... Nossa, eu sou a pessoa que carrega bastante síndrome da impostora, assim, muito. E às vezes, atualmente, eu tenho me permitido um pouco falar assim, não, peraí, eu acho que uma parte disso aqui foi mérito meu mesmo. Porque tem todas essas pessoas lá no laboratório, quantas pessoas naquele momento da minha vida, sentada no laboratório, fazendo experimentos, a gente fazia experimentos 72 horas. Então, eu tinha um sofá no laboratório que eu dormia lá. Na Austrália? Na Austrália. Pra continuar fazendo os experimentos e tudo. E quantas pessoas que eu admirava muito naquele momento e que eu olhava pra eles, assim, médicos e tudo, europeus e australianos e americanos, e os europeus, eu achava, gente, nossa, esse cara é o máximo, esse cara é muito bom no que ele faz, ou essa médica é muito boa no que ela faz. E aí a gente conversava sobre o USMLE, e eles falavam, nossa, eu até tentei começar a estudar pra isso, mas não dá, não. Não, médico nos Estados Unidos não dá, não. Até comecei a estudar pra isso, não dá. E às vezes eu reflito sobre isso, porque aquelas pessoas, e elas continuam sendo incríveis, mas aquelas pessoas, na minha visão, era aquela coisa assim, com certeza elas podem chegar onde elas quiserem. E com certeza elas podem, mas o trabalho que tem que ser colocado para fazer um USMLE Step 1, para fazer um USMLE Step 2 CK, não tem como. Não é algo que você pode fazer assim, eu sou muito bom, muito bom aluno, me dá a prova aí que eu vou fazer. Não existe. É um grande filtro, né? Então vai notando aí, porque essa lista que a Letícia está construindo assim, na construção da carreira dela, é uma grande inspiração, é um roadmap, é um mapa para vocês aí, para a audiência. Então, primeiro, essa questão de curiosidade, de aceitar desafios, de aceitar propostas, oportunidades. Segundo é fazer tudo muito bem feito, fazer tudo assim, com excelência, para você construir a sua reputação, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma máxima que eu gosto de compartilhar nesse sentido, que tem sempre alguém olhando o que você está fazendo, entendeu? Então qualquer coisa tem que fazer muito bem feito, construindo a sua marca pessoal. Em terceiro lugar, o que a Letícia acabou de falar aí agora, é a questão da iniciativa. A iniciativa, vocês vejam, ela buscou oportunidades naquela época, o Ciências Sem Fronteiras abriu oportunidades para muita gente, ela entendeu o caminho dos Estados Unidos, foi lá e fez, buscou oportunidades de Research Fellow, de pesquisa, mandando e-mail, como vocês ouviram aqui. Então, isso aí é um ponto, é um elemento que todos os convidados aqui no MetaCast, que compartilham suas carreiras de sucesso e tudo mais, todo mundo tem essa iniciativa. Dá o primeiro passo, vai atrás, corre atrás de oportunidades. E o quarto elemento que você já emendou aí é a ambição. É a ambição, você tem que querer, tem que ter apetite. Tem muita gente que tem um monte de potencial, como você falou, poderia fazer o que quisesse, mas não faz. Um monte de gente. A ambição, tem que ter esse apetite. Eu acho que a gente tem duas coisas que a gente pode adicionar nessa lista. Uma que você comentou, que é a questão de fazer bem feito, né? De ter certeza que você tá fazendo bem feito, de ter certeza que você tá dando o seu melhor, que tá todo mundo olhando sempre, porque você não sabe o impacto que aquela pessoa vai ter no futuro. E a outra coisa é que eu tava numa reunião, no meu ano de residente-chefe, a gente fazia reuniões com o Chair of Medicine todo mês, né? Então, é o chefe da medicina da Colômbia, a gente sentava, inclusive é uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa, a Dr. Ali Aravi, e a gente sentava para fazer reuniões com ele para falar sobre o que tava de errado na residência, no departamento, e o que a gente queria, né? Feedback, então, era uma coisa meio, tipo, reclamar um pouco aqui e pedir ali, né? Reclamar e pedir. E eu lembro que numa reunião com ele, eu falei uma coisa que ele riu muito. Ele falou, vou guardar isso, eu vou falar em todas as minhas reuniões daqui pra frente. Que foi algo que meu pai me ensinou. Eu acho que cresci ouvindo do meu pai, assim, você não pode me trazer um problema sem uma solução. Porque se você me trouxer um problema sem uma solução, você tá só me dando mais trabalho. Se você me trouxer um problema como solução, eu posso até pensar em te ajudar, em pensar no seu caso. E eu acho que isso é pra tudo na vida, assim, sabe? Você pode ser o estudante de medicina que só reclama. Você pode ser o estudante de medicina que acha defeito em tudo. Você pode ser o residente que tá sempre querendo alguma outra coisa. Mas
sem um plano, sem entender os problemas e sem pedir exatamente, sem criar, né, sem ajudar. Eu acho que no final das contas, principalmente no ambiente médico, tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo estressado o tempo todo, e você ser a pessoa que toma iniciativa, que foi exatamente o que você falou, assim, que vai lá, toma iniciativa, resolve, faz muita diferença e chama muita atenção. Você falou sobre reclamar e sobre, em vez de só apontar os problemas, trazer as soluções. Eu lembrei de um ponto importante. Quando eu fui Chief Resident, a gente fazia também algo semelhante, sim, mas na avaliação dos residentes. Tenho certeza que você fez lá em Columbia, que lá em Miami a gente chamava de Clinical Competency Committee, CCC. E aí a gente avaliava os residentes, né? Esse fulano tá indo bem, esse ciclano tem que melhorar isso e tudo mais. E eu percebi o seguinte, algo que deu super certo na minha carreira foi ser gente boa. Foi ser o cara que as pessoas queriam ter no time, o que ficava mais tarde quando precisava, que não reclamava, que ajudava o colega, que escrevia uma nota, enfim. E eu percebi no meu ano de residente-chefe que esse elemento, ser gente boa, ser agradável, tratar todo mundo muito bem, esse elemento, ele carrega um peso muito grande da maneira que as pessoas te veem. E eu vou ser mais específico ainda. Eu percebi que quando você tem esse elemento, você é uma pessoa agradável, as pessoas, os chefes, as lideranças, os seus colegas, eles tendem a superestimar as suas qualidades e minimizar, né, underestimate as suas falhas, os seus defeitos, digamos assim. Então, você pegava duas pessoas que, do ponto de vista clínico, técnico e tudo mais, eram de certa maneira semelhantes, ou medianos, digamos, mas a pessoa que era gente boa, assim, aquilo lá era super valorizado, as suas habilidades e tal, e quem não, quem dava trabalho, não. Então, isso faz muita diferença. É outro elemento dessa lista de construção de carreiras de sucesso. Porque eu acho que o gente boa, principalmente quando ele é competente, quando ele tá no cenário certo, o gente boa é a pessoa que é altruísta, né? Que consegue pensar no outro. Porque se você pensar só em você e você, quero ir embora, não tem jeito, eu quero sair daqui logo e tudo, não vou pegar seu plantão não, porque se vira, seu problema é seu. Isso não é trabalhar em equipe, mas quando você trabalha em equipe e você pensa no outro, isso é um traço muito importante de um médico, eu acho, assim, né? De ser alguém que cuida e que não só tá pensando em você mesmo o tempo todo, mas tá pensando no bem comum ali. Então, acho que gente boa vem junto com essa capacidade de ajudar o próximo, trabalhar de olhar para o próximo e trabalhar em equipe. E aqui nos Estados Unidos, nós dois fizemos residência, fellow aqui. Nos Estados Unidos, o teamwork, ele é essencial. Eu lembro quando eu entrevistei para residência, inclusive, essa história é legal. Acho que eu nunca contei essa história. Quando eu entrevistei para residência em Miami, eu vim muito assim cru, digamos assim. Saí da faculdade, apliquei direto, tinha feito 2 meses de rodízio, mas, enfim, não tinha tido uma vasta experiência aqui. Aí, o Chief Resident de Miami na época, o José Sandoval, lembro até o nome dele, me entrevistou, gente finíssima. Ele perguntou: como que você vê trabalhar em times? E eu fiquei sem entender a pergunta. Eu não entendi a pergunta. Porque no Brasil, a gente não tinha essa cultura, na faculdade de medicina, no internato e tudo mais. Mas aí depois, passando por toda a experiência da residência, de chief e tal, eu vi que aqui você tem que trabalhar pelo time. E é isso que a gente estava falando aqui. Mas, Letícia, a gente poderia ficar construindo essa lista aqui, mas eu quero trazer um tema aqui, que é o seu papel como mentor agora. Eu quero muito trazer a sua visão sobre residência nos Estados Unidos. Eu sei que você ensina sobre isso para a sua audiência lá no Instagram, nas redes sociais, para os seus mentorados. Eu quero depois trazer sua visão sobre como se destacar na residência, como ser um bom Chief Resident, e a gente vai falar do Fellow também. Então eu quero muito trazer a sua visão aqui agora sobre o estudante de medicina ou médico que está no Brasil, e eu sei que você é um expert nesse assunto, que quer vir para os Estados Unidos. Então, e eu sei que o tempo não permite a gente entrar em super detalhes específicos, como se preparar para o Step 1, por exemplo, mas vamos deixar de maneira mais genérica, mas super útil, que é o seguinte: em uma aplicação para residência nos Estados Unidos, como você vê os múltiplos elementos, a relativa força de cada um deles, o que é mais importante, onde focar a sua energia, enfim, como montar uma aplicação, vou deixar de maneira ampla e você responde da maneira que você achar melhor. Como montar uma aplicação de sucesso para residência médica nos Estados Unidos? Eu acho que eu vou falar aqui alguns pontos que eu acho importante para qualquer pessoa. Porque, claro que para montar uma aplicação para residência nos Estados Unidos, você pode estar em vários momentos da sua carreira, né? Você pode estar no começo da faculdade de medicina, você pode estar no final da faculdade de medicina, você pode ser um médico recém-formado, um médico formado há muito tempo. Então, dependendo do seu ponto de partida, ou da sua intenção, ou de onde você quer chegar, a estratégia ela muda um pouco. Mas eu acho que, de uma forma geral, é uma tecla que eu bato sempre. Toda a mentoria eu falo a mesma coisa, né?
né? Quando a gente faz mentoria de jornada, grupo e tudo, sempre, os alunos até riem que eu falo, os velhos de casa já sabem o que eu vou falar. Que é essa... Tá bom, acabei de descobrir que eu posso ser médico nos Estados Unidos. Agora eu tenho uma lista das coisas que eu quero fazer e aí eu tô tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E deixa eu te contar, a parte mais chata é o Step 1 e o Step 2CK. Não tem jeito. Só que, infelizmente, de todas as outras variáveis, é a parte que não tem como deixar de fazer. E eu acho que essa coisa de... não, é muito mais legal procurar um estágio lá fora. É muito mais legal fazer aquilo ali. Eu acho que fazer o Step 1 é um divisor de águas. E eu falo isso muito com os meus mentorados. Você tá pensando em todo esse resto? Ótimo. E às vezes, para quem tá no começo da faculdade de medicina, com certeza. Então, você tá no começo da faculdade de medicina, você não vai fazer o Step 1 agora, então você tem que planejar seu currículo. Aí eu bato sempre na parte de pesquisa, publicação, que é o que vai fazer diferença no seu currículo e vai chamar a atenção lá. Mas não adianta, não tem como falar que eu quero ser residente nos Estados Unidos ou que eu quero ter uma carreira nos Estados Unidos se você não fizer o Step 1. Porque é um mundo novo. Eu acho que quando eu estudei pro Step 1, e aí vem a minha segunda dica, eu inicialmente abordei o Step 1 como uma prova de vestibular do Brasil, uma prova da residência do Brasil. Todo mundo, né, naquele vou fazer residência aqui, estudando e tal. E eu abordei o Step 1 como eu tinha abordado a vestibular no início. E aí foi o meu choque, assim, de falar, peraí, essa prova é diferente. Peraí, para estudar essa prova é diferente. Eu não vou poder usar os mesmos métodos, não vou poder usar as mesmas coisas. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que o buraco era mais embaixo. E aí, eu acho que é ali que te diferencia os que continuam e os que não continuam. Porque você vê que o buraco é mais embaixo... Tem uns que vão falar, não, é muito aquele negócio que você falou lá no início, né? Equilíbrio, ele não existe quando você tá nesse momento do processo. E você tem que pensar onde que você quer chegar. Se você quer chegar nos Estados Unidos como médico, tudo bem, equilíbrio lá na frente, né? Eu acho que o Stefan, meu marido, tava até falando no Instagram hoje sobre a vida de attending é muito melhor, né? A vida de attending é muito melhor. Claro, o equilíbrio, a qualidade de vida, tudo isso. Mas para chegar lá, não tem como chegar equilibrado. Os pratinhos, eles vão ter que mudar ali, dependendo do momento. Então, acho que, assim, pensou em fazer medicina nos Estados Unidos, ser residente nos Estados Unidos, eu sei que a gente sonha com muito, mas foca num negócio só, assim. Principalmente se você vai fazer aquele processo agora. Foca em uma coisa e faz aquilo bem feito. E aí, começa a pensar como que você vai contar a sua história. Eu acho que essa é uma outra coisa que a gente entra, talvez até pelo modelo brasileiro mesmo, de fazer um checklist de coisas que você tem que fazer, mas no final das contas, quando você vai aplicar, você vai contar a sua história e você vai se vender, né? Você não tem como você só jogar as coisas na application ali. Quantas pessoas eu já vi que acabaram não dando match, porque, eu achei que a application era só um currículo, um pedaço de papel. E que, na verdade, não é. Você precisa... Os Estados Unidos, da mesma forma que a gente está pensando em trabalho em grupo, né? As residências aqui, você também participou do comitê de seleção, de todas as coisas, a gente também quer saber quem é esse indivíduo como um todo, né? A questão do currículo, o interesse acadêmico ou não, a parte de convivência com os outros, de trabalho em equipe, de trabalho voluntário. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas, mas eu acho que, para todo mundo que fala do USMLE, exceto as pessoas que estão no comecinho da faculdade, quer fazer o processo, comece a estudar pelo Step 1. Depois que você levar aquilo a sério e entender onde que tá o buraco, aí a gente conversa sobre todo o resto, sabe? Eu concordo super, né? O Step 1, como você falou, é um grande divisor, né? Das pessoas que... É um grande filtro, né? As pessoas que... muita gente vai parar bem ali, né? Nunca vai conseguir superar essa barreira. E aí eu quero aproveitar, porque o pessoal sempre me pergunta sobre o Meta Analysis Academy. Eu tô estudando pro Step 1, eu faço, não faço... E eu vou aproveitar que a Letícia introduziu esse tema aqui e trazer a minha visão sobre isso, né? O momento de fazer pesquisa. Se você está num período dedicado, assim, faltando poucos meses, está naquele período super intenso de estudar para o Step 1 e tudo mais, eu realmente recomendo você, obviamente, passar essa barreira antes. Agora, tem muita gente... Igual o Pedro, por exemplo, que eu acabei... Depois vocês escutem o podcast que eu acabei de gravar com o Pedro aqui, por exemplo. Ele começou a fazer pesquisa bem cedo na faculdade. Segundo, terceiro ano da faculdade, começou a fazer pesquisa. E aí ele depois fez o Step 1 no quarto ano. E quando ele fez o Step 1, já tinha ganhado prêmio de pesquisa internacional, ele já tinha publicação, muitas conexões e tudo mais. E ele colocou em andamento um outro componente
que aí talvez diverge um pouquinho nessa visão que a Letícia apresentou, e eu não acho que ela tá errada, só para deixar bem claro. É só que, para quem, assim, não tá naquele momento que ele tá fazendo o Step 1, assim, nos próximos meses, vou fazer nos próximos 6 meses e tudo mais, eu acredito que um método rápido de pesquisa e fazendo o Meta Analysis Academy, por exemplo, é um caminho para a pessoa também ir preparando já para um futuro, que é um futuro de uma aplicação. Eu não acho que a gente diverge de forma nenhuma, eu concordo 100% com você. Eu acho que, assim, tanto que eu falei, né, quando você tá no começo da faculdade e tal, o caminho é totalmente diferente. Agora, se você tá naquele momento de vou fazer o Step 1 nos próximos meses e aí você se perde com outras coisas, esse é o risco, com outras coisas. Eu concordo. Mas eu não posso nem discordar, porque foi exatamente o que eu fiz, também, né? Eu não teria, eu falo isso pra todo mundo, não teria como eu chegar onde eu cheguei sem o meu currículo de pesquisa e sem os mentores da pesquisa que eu encontrei, não é só a publicação, né? O networking, esse é um ponto muito importante. E eu quero voltar no outro passo que você falou, que é o momento da aplicação. Eu gostei demais do que você falou, Letícia, que as pessoas sempre me perguntam sobre, por exemplo, como lidar com a entrevista. E eu dou sempre essa mesma resposta que você falou. A gente nem combinou isso, mas eu falo assim, você tem que contar uma história muito boa. Então, eu gosto de dar exemplos, assim. Por exemplo, a história que eu sempre contei foi a história de um cara que era apaixonado pelo ensino, fui monitor de tudo quanto é coisa, depois quando eu apliquei para o fellowship eu tinha sido chief resident, e eu quero fazer uma carreira de cardiologia acadêmica. E eu honrei a minha palavra para todos os mentores, todas as pessoas que me entrevistaram, eu fiz o que eu falei que eu ia fazer. Porque eu tinha um currículo que é reparatório, de ensino, aí tinha publicações na cardio, e eu queria fazer cardio, mesmo quando eu apliquei para internal medicine. Então, a minha história, ela amarrava o passado com o que eu estou fazendo agora, com o que eu vou fazer no futuro. E o seu papel, a sua aplicação, o seu personal statement e a sua entrevista, eu tenho essa mesma visão da Letícia, que tem que contar uma história muito boa, que conecta o seu passado com o que você quer fazer no futuro. E o outro ponto que também muito aliado contigo, só reforçando assim, corroborando, é a questão de montar uma aplicação balanceada. Eu falo isso sempre para meus alunos, nada adianta você fazer um 270 no Step 2 e passar no Step 1 de primeira e não ter nenhuma publicação, e de nada adianta você fazer 30 papers e não fail no Step 1, ou tirar uma nota muito abaixo do que você deveria no Step 2, e não só nesses dois componentes, que é o componente prova e pesquisa, mas tem a questão de cartas boas de recomendação, tem outros elementos na aplicação. Então, ter essa aplicação balanceada, como foi a sua, eu tenho certeza que você tirou uma nota muito boa nos steps, você tinha as conexões, tinha as cartas de recomendações, tinha feito pesquisa, deu match em Colômbia. Não, e eu acho que aí a gente já amarra num próximo tópico que você tinha citado pra gente conversar, que é a questão das cartas de recomendação, né? De fazer parte da aplicação, porque eu acho que vem junto. Eu falo com os alunos, a gente precisa contar uma história, o personal statement vai trazer a parte pessoal, mas vai te ajudar a amarrar o contexto todo, né? Um pouco do que eu era e um pouco do que eu quero ser e por que essa residência faz sentido na minha carreira. A application vai trazer tudo que você fez, então é seu currículo aí, né? Então vai trazer o ERA CV, vai trazer bastante as suas publicações, a parte de pesquisa, que vai ter um peso importante, independente do que você quiser fazer depois. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, não, eu não quero ser pesquisador, então eu não vou publicar, eu não quero fazer pesquisa, eu não quero ser pesquisador, então eu não vou fazer pesquisa. Nesse momento vai te ajudar independente da sua escolha, né? Nesse momento faz diferença pra você, independente da sua escolha. E aí você complementa com cartas de recomendação. E aí o que eu mais escuto é: Letícia, como conseguir uma boa carta de recomendação? Letícia, como me destacar no meu estágio? E aí eu acho que volta num ponto que a gente fez um pouco mais cedo no podcast, que é o seguinte: seja uma pessoa agradável, saiba trabalhar em equipe, se importar com o outro e seja interessado. Não me importa se você vai tirar um 280 no STEP. Não me importa se você sabe recitar o ciclo de Krebs. Não é isso, assim. Se você sabe todos os diagnósticos diferenciais para dor torácica. Todas essas coisas, você vai ter tempo para se preparar. Eu acho que, assim, raras exceções são, até hoje do outro lado, né? Como attending e tudo, um estudante de medicina pega um caso e tem que apresentar ali na hora. Você tem tempo para entender a medicina ali. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo para montar a sua apresentação e tudo. Agora, ser uma pessoa agradável, ajudar o time e ser interessado vai te levar muito mais longe. E eu acho que é assim que você consegue cartas de recomendação. É assim que você começa a mostrar as suas habilidades. Porque senão ninguém quer nem escutar. Sabe? Se você for o observer ou o clerical que tá ali do lado, querendo aparecer, né? Que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Um gunner, que todo mundo percebe no primeiro minuto, não adianta, né? As pessoas automaticamente já colocam uma tag em você e não adianta, não tem jeito, assim. Então, eu acho que
ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, ser uma pessoa interessada é muito importante. Uma das minhas attendings que tá no parecer comigo, a gente tava conversando até anteontem isso, e ela falou comigo assim, eu tava agora no CTI com os residentes, e eu fiquei muito brava, que eu entrei no quarto de um paciente que tava em ECMO e tava tendo alguns problemas, e eu fui consertar, fui tudo. Na hora que eu olhei pra trás, todo mundo tinha saído do quarto. E, tipo assim, ela chegou, ela vai resolver. E todo mundo saiu. E ela falou assim, você acredita? Eu falei, não é possível. Ela falou, as pessoas podiam ter aprendido tanto de todas as coisas que eu fiz ali do lado do paciente, que eu falando com a enfermeira, falando com tudo. Mas ninguém, às vezes a gente fica preso numas coisas que na verdade não importa. Essa interação ali é muito importante. Então, acho que toda vez que alguém me pergunta dica de estágio, eu falo isso. Seja presente, seja interessado, mostre que você quer estar ali, e aí todo o resto ele se ajeita ali. Quando eu gosto de citar uma frase, acho que até foi uma aluna nossa do Meta Academy, uma amiga, a Sara, que falou, a Sara Amaral, ela falou assim, você quer que quando termine aquele estágio, você vai pro próximo, assim, segue a sua vida, você quer que as pessoas que estavam lá lembrem, poxa, era tão bom quando a Letícia estava aqui com a gente, né? Agora ela não tá mais, poxa, que saudade. E o jeito que você vai conseguir isso, né? Às vezes nem é com a sua habilidade técnica e seu conhecimento percentil 99, às vezes é realmente sendo gente boa, prestativa e interessada. Essa é uma dica muito boa. Então, pra gente fechar esse tema, assim, de uma aplicação muito forte. Claro que você pode aprender com a Letícia os melhores recursos para o Step 1 e tudo mais, mas você faz o básico muito bem feito. Na minha visão, o básico muito bem feito é passar no Step 1 de primeira, fazer um bom trabalho nos estágios, pegar boas cartas de recomendação. E aí eu vejo 2 grandes oportunidades para você se destacar para cima na sua aplicação, porque existem muitas oportunidades para você se destacar para baixo. Fail no Step 1, uma carta mediana, uma carta de recomendação que disfarçada é uma carta ruim. Então tem muitas oportunidades que te derrubam na sua aplicação, mas na minha visão são poucas as oportunidades que você tem de se destacar para cima. Uma delas é o Step 2 bom, acima da média pelo menos, e outra é a parte de currículo, de você ter publicações, e não só as publicações, o networking que acompanha. A Letícia mesmo falou que não só fez as publicações, mas conseguiu aí um mentor muito bom, carta de recomendação e tudo isso. E Anderson, vou contar, espero que ele não fique bravo comigo, mas um dos meus co-fellows é brasileiro também, Eduardo, é uma pessoa incrível, né? Que demais. E o ele já Eduardo, veio aqui, já fez MetaCast aqui, assistam ele. E eu lembro que eu comecei o Fellow, eu conheci o Eduardo no Fellow, não conheci ele antes pessoalmente, conheci ele aqui e todo mundo no hospital ama o Eduardo, né? O Eduardo é incrível e tudo. E aí, eu lembro que eu tava sentada, assim, numa das nossas aulas pros fellows do primeiro ano, o Eduardo tá 2 anos na minha frente, e aí alguém comentou falando, vocês acreditam que o Eduardo publicou uma meta-análise no fellow? E que aquilo foi o assunto, assim, nossa, o Eduardo, nossa, essa meta-análise foi sensacional, os attendings contando e tudo, e assim, eu falei, que legal, e depois conversei com ele, e eu acho que são oportunidades em todos os estágios da carreira, né, chama muita atenção, publicações de tudo isso que a gente falou, né? O Step 1 virou Pass or Fail, o Step 2 CK é uma nota que vai chamar a atenção, mas que é difícil, porque acaba que, assim, os americanos estão todos estudando para essa prova, então a média está cada vez mais subindo, para se destacar muito ali, é difícil. Era previsível, né? Porque quando o Step 1 foi para Pass Fail, aí o peso ficou no Step 2. No Step 2. E aí, eu acho que publicações no currículo é uma métrica mais direta que objetivas que os programas podem usar. Aproveitando, o ERAS mudou isso agora, né? O Electronic Residency Application System mudou isso agora, fez uma mudança, na minha visão, muito positiva. Eu quero até ver sua opinião, Letícia, aqui. Só para contextualizar, antigamente você fazia um abstract, um congresso e tudo mais, e você listava aí lá em 5 lugares diferentes, estou exagerando, mas você listava em um monte de lugares diferentes na sua aplicação. Agora, eles vão restringir isso, mas na minha visão, o que eu achei de mais legal é que eles vão pedir para você listar os 3 principais resultados de pesquisa que você fez. Aí vai ficar muito evidente o que você fez que tem mais destaque, porque você que escolhe. Então, se você colocar um abstract que você apresentou no Congresso Goiano de Cardio, igual eu fiz muitas vezes, não desmerecendo o Congresso Goiano de Cardio, mas que é sensacional, eu fui muitas vezes, apresentei trabalho enquanto estudante de medicina. Mas se você coloca isso, e aí você coloca em outra pessoa coloca
uma publicação no Jack ou numa revista muito boa, claro que eu estou pegando um extremo positivo aqui, aí vai ficar muito evidente o que é uma apresentação num congresso regional e o que é uma publicação em uma revista indexada, uma revista de impacto, ser primeiro autor. Então, a qualidade das que você faz em pesquisa é outra métrica muito importante. Quero só aproveitar que a gente está falando disso e trazer esse ponto aqui. E eles fizeram isso para experiências há um tempo atrás, né? Porque na nossa época, eu acho que sua aplicação do Veras foi similar à minha. Você podia listar quantas você quisesse, né? E aí depois eles limitaram o número de experiências, depois você podia escolher as experiências mais importantes e agora vindo pro campo de publicações. Porque eu acho que você também vai entender isso revisando applications. Tem hora que, quando a gente tá na bancada analisando e lendo tudo, e aí você lê aquelas applications. O pior primeiro os personal statements. Meu Deus, não dava conta. Uma das primeiras coisas que meu mentor me ensinou, quando eu tava lá no começo da faculdade de medicina, foi eu via a rotina dele, aquele laboratório enorme, aquele CTI enorme, aquele monte de coisa acontecendo o tempo todo, e ele coordenando aquilo tudo, tem empresa, tem tudo. E eu lembro que ele falou comigo assim, quando eu vou entrevistar alguém, eu demoro 2 a 5 segundos pra olhar pra um currículo. É esse o tempo que eu tenho. Uau. Então, ou você vai colocar só as coisas importantes pra ter uma chance de eu bater o olho numa coisa importante, ou você vai me dar um currículo de 10 páginas e eu vou jogar ele no lixo. Porque a chance de eu bater o olho naquilo ali e não ser uma coisa relevante é muito grande. E aí pronto, uma vez que eu vejo uma coisa que é irrelevante, a minha cabeça automaticamente acha que aquele currículo inteiro é irrelevante. E eu acho que isso foi uma sacada muito boa que ele falava, me entrega qualidade muito mais do que a quantidade. Perfeito. Porque isso é o que chama atenção. E eu acho que o processo dos Estados Unidos te dá essa oportunidade, né? De se destacar pela qualidade ali também. Não só contando ponto no currículo, essas coisas. Letícia, vamos falar agora sobre destaque na residência. Porque muita gente vai dar um match inicial e depois vai ter que enfrentar outra luta depois, que é uma aplicação para o fellow, ou mesmo que não for para o fellow, todo mundo quer se destacar na residência. E você, de novo, é uma pessoa que teve sucesso em várias etapas, né? Na faculdade, depois aplicou para residência, depois virou chief, agora fellow na instituição de ponta. E como chief também você teve essa visão, né, de liderança, de avaliar os residentes. Além do que tudo que a gente já falou, de ser gente boa, prestativo, interessado, competência técnica, quais elementos você vê para um residente se destacar, até mesmo quem tem a ambição de virar chief, como nós dois fomos chief? Quais as qualidades que você vê em um residente que tem um destaque? Eu acho que algumas. Eu acho que a primeira delas volta lá no estágio de novo, que é o interesse de aprender. Eu acho que você pode muito bem passar pela residência tentando buscar o equilíbrio, tentando né, meio que levar ali da melhor forma possível, mas mais ou menos, porque tem que passar aquilo ali, você já tá olhando pro futuro. E tem a forma de levar a residência pensando, essa é a maior oportunidade que eu tenho para aprender e eu posso aprender muito aqui. E às vezes não vai ser no ambiente ideal, às vezes você não vai dar na residência dos sonhos, que você tá ali, que tá todo mundo ali pronto pra te ensinar, né? Eu acho que a gente eu estava numa residência muito privilegiada, que as pessoas estavam ali com interesse em me ensinar e desenvolver minha carreira mesmo. Mas mesmo nos momentos que aquilo ali não estava acontecendo, mesmo nos momentos de caos, ou mesmo naqueles rodízios que o bicho tá pegando, eu sempre, quando eu me sentia muito sobrecarregada, eu parava e falava, peraí, o que eu posso aprender disso aqui? O que eu posso aprender dessa situação? O que eu aprendi hoje? E acho que dos conselhos que eu mais gostava de dar para os residentes, e eu acho que isso é uma coisa completamente diferente da resposta para essa pergunta na maioria das vezes, mas eu sempre falava com eles que, às vezes, passar um pouco mais de tempo dentro do hospital, conversando com o paciente, conversando com as pessoas, te faz mais descansado do que tentar sair correndo do hospital. Às vezes eu falava com alguns residentes assim, tá, você tem sua task list. Você chegou no hospital já pensando na hora de ir embora. Você chegou no hospital 7 horas da manhã falando, eu vou sair daqui hoje 4 horas da tarde, porque eu preciso sair daqui. Você é o primeiro no sign-out. Eu preciso sair daqui. Chega, residente está me matando. Aí você constrói aquela narrativa na sua cabeça, porque é pesado mesmo, não tem jeito. Eu vou sair 5, eu vou sair 6. E aí você já tá, primeiro, você já colocou a expectativa que não vai acontecer. Porque quantas vezes a gente saiu no hospital na hora que você acha que ia sair. Então, você já vai ter uma quebra de expectativa e já vai ficar chateado com isso. Segundo, você começa a interpretar aquele dia ali como um dia que precisa acabar.
um dia que tem que ir logo, um dia que vamos lá, isso aqui, nossa, tanto de coisa que eu tenho pra fazer nesse dia. E às vezes, eu faço isso até hoje. A gente vê as nossas interconsultas antes da corrida de leito, né? A corrida de leito é 9h30. E eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de ver todas as minhas interconsultas, escrever todas as minhas notes e chegar às 9h30 nos rounds, apresentar aos pacientes e ter um dia depois mais vazio, que às vezes eu consigo até ir embora mais cedo. Ou eu tenho a opção de sentar em todos os quartos e conversar com o paciente, perguntar como é que foi e tudo. E eu aprendi que isso me recarrega. Eu acho que esquecer um pouco dessa pressa da residência, de tudo que tem que acontecer e lembrar um pouco mais do porquê, do seu propósito, de por que você é médico, por que você escolheu fazer isso, por que você tá ali todos os dias treinando e tal, te ajuda mais que atrapalha. E eu acho que isso foi uma coisa que fez muita diferença pra mim na residência, pra me destacar. Eu acho que não teve um momento que eu não quis estar presente ali. E eu acho que isso estava óbvio para todo mundo. Então, estava óbvio para os meus colegas, que nunca me viram querendo sair ao invés de ajudar. Estava óbvio para os meus preceptores, que escutaram de diversos pacientes, e não era o objetivo, mas quantas vezes meus preceptores voltaram depois de ver os pacientes sozinhos e falaram, nossa, eles comentaram de você, eles pediram para eu te dar uma review, algo do tipo, simplesmente pelo sentar e conversar. Né? Então, eu acho que esse contato com as pessoas, às vezes, principalmente aqui nos Estados Unidos, esse mundo da medicina coloca a gente muito na pressa, mas que a gente precisa encontrar dentro do seu dia, seu propósito, para você se sentir bem e conseguir mostrar suas habilidades. E olha, para todo mundo que é residente ou será no futuro próximo, esse tempo tem que sair de algum lugar, claro, né? A gente tem um número limitado. E eu já te digo de onde tirar esse tempo. É de notas. Não vai ficar 1 hora escrevendo nota por paciente, aquelas notas intermináveis que tomam todo o seu tempo. Faz uma nota mais curta, que é muito mais efetiva e vai passar tempo com o paciente. E aí, notas é escrever no prontuário eletrônico. O residente passa 1 hora fazendo um note que é inútil, que tem muita informação, que é um copia e cola horrível e tudo mais. Faz uma nota bem curta, aprende a fazer isso, é uma habilidade importante. E isso se conecta muito bem com o que Alice Galo falou aqui um tempo atrás. Alice, eu tive a honra de receber ela aqui no Metacast, e ela falou que, em outras palavras, o que você falou, um ângulo diferente é se importar. Care, ela falou assim, you can't teach people how to care, né? Você tem que se importar, e se importar envolve conversar com o paciente, investir tempo trocando ideia com o doente. E eu gostei muito dessa sugestão para se destacar na residência. Eu vou trazer uma complementar que me ajudou pessoalmente muito, que é o ensino. E eu sei que você faz muito isso, foi Chief Resident. Essa é uma qualidade fundamental para você se destacar nos Estados Unidos no meio acadêmico. Se você investir tempo também, aí demanda investir tempo, ensinando na beira do leito. Algo que eu gostava muito era fazer short sessions, fazer sessões curtas assim de ensino formal. Eu parava todo mundo que estava disponível ali, nem todo mundo estava, o R igual, o interno, o medical student, falava, vamos aprender sobre bradiarritmias no eletro, aí trazia alguns exemplos. Aí eu fazia 10 minutos, coisa rápida assim, mas aí ficava registrado que o Henderson ensinou. E eu não fazia para ficar registrado, eu fazia porque eu gostava. Gostava muito, sempre gostei de ensinar, fui monitor e tudo mais, mas eu percebi com o tempo que ao fazer isso as pessoas percebiam, comentavam, eu recebia feedback que eu era um bom educador, me ajudou a ser selecionado para Chief Resident, deixei minha marca na Universidade de Miami, no Hopkins, onde eu passei. Isso ajudou muito a me destacar durante a residência do meu treinamento, que é ensinar. E ensinar todo o tempo, toda oportunidade, tanto de forma informal, no dia a dia, na beira do leito, mas também essas sessões assim mais formais, um morning report, fazer uma conferência, dar uma palestra. Isso eu sempre gostei muito de fazer e me ajudou muito na minha carreira. Eu acho que quando a gente ensina, a gente já aprende muito, né? Quando eu apresentei não é nem morning reports, grand round, sobre uma síndrome que eu levei para a mentora do fellow alguns casos, e eram 4 casos completamente diferentes, e 3 deles eram meio que na área que eu gosto, que eu sei mais, e que as coisas iam ficar mais fáceis de fazer. E um deles era numa síndrome que eu não fazia, assim, sabia o básico do básico. E eu lembro que ela sentou na minha frente e falou assim, faz dessa aqui.
Aí eu olhei pra cara dela pensando, nossa, primeiro, por que eu trouxe isso aqui? Segundo, por que ela escolheu esse? Aí ela falou, eu não sei nada disso, eu quero aprender. E se você não sabe também, é bom que você aprende. E hoje em dia, todo mundo brinca comigo no hospital, que eu sou a expert da síndrome, porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende demais, né? Pra montar aquela aula, pra montar aquela short talk. Eu acho que isso é muito bom durante a residência, não só pra se destacar com os residentes, mas com os estudantes de medicina, para as pessoas perceberem também que se você consegue sintetizar um assunto bem ali e ensinar, você domina aquele assunto, né? E isso é uma habilidade que você desenvolve, que você não nasce com ela. Algumas pessoas nascem com ela, né? Outras pobres mortais desenvolvem. Mas que você vai aprendendo a sintetizar as coisas e a ensinar mesmo. E as pessoas, conhecimento compartilhado, as pessoas valorizam demais. Valorizam demais. Nossa, tanto de carta de recomendação que eu consegui. Minha Program Director ligou pro Program Director do Hopkins para me recomendar, assim, muito disso pelo meu papel ativo no ensino, me ajudou demais. E só fazendo um gancho aqui com o próprio Meta-Análise Academy, né? Eu ensino esse projeto, o Meta Academy, formalmente há 3 anos, mas assim, tem 10 anos que eu ensino todo mundo à minha volta a fazer meta-análise. E aí eu criei o intensivo de ECG 5 anos atrás, mas tem 10 anos que eu ensino eletrocardiograma em tudo quanto é lugar e oportunidade no hospital. Então, para mim, especificamente, também foi um gateway, foi um caminho para depois entrar nessa questão de ensino e tudo mais. Igual a Letícia também, hoje ela faz jornada e ela ensina esse caminho USMLE, mas muito antes de ter um treinamento formal nisso aí, ela já estava ajudando todo mundo em volta dela em como que faz a jornada USMLE. Boa. Letícia, vamos falar, eu queria ter mais 1 hora aqui para falar contigo, tanta coisa boa pra gente discutir. Eu quero pegar a sua opinião sobre o ano de Chief. Talvez uma minoria do pessoal já esteja nessa fase, mas muitos de vocês vão chegar daqui a alguns anos, alguns vão ser convidados para ser Chief Resident. E aí eu quero saber tanto o ponto de vista de forma prospectiva, assim, como tomar essa decisão, pros and cons, e aí como que foi a sua experiência também como Chief Resident? O ano de Chief Resident, ele é muito diferente dependendo da especialidade, dependendo da instituição. Algo que eu aprendi até durante mesmo, né? Que a gente tinha reuniões com Chief Residents de outras instituições e tudo. Então, eu acho que é muito variável e talvez não o que eu fale aqui sobre a minha experiência não seja utilizável em todas as especialidades. Isso é importante. Mas na clínica médica, na maioria dos programas, e não são todos, um ano de residente-chefe é um ano adicional, né? Então, quando você vai pensar aí na balança prós e contras, com certeza esse pesa num contra, né? Que vai ser um ano adicional, que na verdade você não é um residente naquele ano, né? Você trabalha como preceptor dentro daquele ano e tudo. Então, você tem uma experiência diferente, mas o salário, ele é de residente. É muito mais próximo do residente do que o de attending. Ele é muito mais próximo do residente do que de attending. Então, isso aí eu acho que seria os dois contras, assim, a parte de receber menos e a parte de adicionar um ano na sua carreira, no seu trajeto de carreira. Acho que tem vários outros prós. E eu escolhi e faria de novo, assim, se voltasse lá atrás, teria feito um ano de residente-chefe de novo. Acho que por vários motivos. Naquele momento ali, eu queria desenvolver habilidades que eu não tinha desenvolvido ainda. Eu acho que foi um ano que, para mim, na instituição onde eu estava, o residente-chefe da clínica médica, por conta dos residentes da clínica serem os que carregam o maior número de pacientes dentro do hospital, eles têm um papel muito grande, os residentes da clínica dentro do hospital. Então, os residentes-chefes ali, eles sentam em todas as reuniões importantes, corporativas e não corporativas ali, né, do departamento. Então, a gente sentava com o CMO do hospital, a gente sentava com o chair, a gente sentava com basicamente todas as pessoas de liderança ali. O que me colocou em exposição, conheci muita gente, né? E aprendi muitas coisas que não teria aprendido se não tivesse feito aquilo. Então, como o hospital funciona por trás, qual que é a parte operacional ali, como melhorar o fluxo do hospital, então, até a questão das seguradoras e de tudo nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. Então, acho que isso eu aprendi demais. Agora, não foi por isso que eu escolhi fazer esse ano de Chief, assim. Quando me convidaram, o meu principal foco era, eu pensei, nossa, vai ser um ano que eu vou conseguir ensinar.
um ano que eu vou estar ali fazendo os morning reports todos os dias, um ano que eu vou conseguir ser exemplo para aqueles residentes. E eu sempre tive uma admiração muito grande pelos meus chiefs. E eu acho que quando eu entrei na residência, principalmente, um dos meus chiefs, que hoje é meu co-fellow aqui, eu lembro que eu olhava para ele, né, o John, e falava, gente, é exatamente essa pessoa que eu quero ser, né? Exatamente esse médico que eu quero role ser. Model, né? E é um role model mesmo. Que eu falava, nossa, eu quero ser essa pessoa para os residentes. Eu quero realmente me dedicar e ajudar, e ensinar. Então, faria de novo. Acho que tem prós e contras, mas faria. Foi um ano muito difícil. Foi provavelmente um dos anos que eu mais trabalhei. Quantas semanas você fez de attending? 3 meses. Uau. Mais Fiz clínica 11 toda semana. 11 semanas. Não tinha clínica. Não tinha clínica. Consultório. Então, o que a gente está falando aqui é que realmente é muito diferente a experiência de um chief de um lugar para o outro. A experiência, o fardo, o peso clínico para a Letícia foi maior, porque ela fazia ambulatório, clínica, e também fazia 3 meses de inpatient, de ser attending na enfermaria. E eu fiz 11 semanas em Miami e não tinha ambulatório, não tinha clínica. Então, assim, foi um ano, assim, do ponto de vista de clínico, de fardo clínico, foi mais leve para mim. Mas o que eu mais aprendi, o mais valioso para mim, além do ensino, concordo super, foi eu me aperfeiçoei no ensino, montei um board review course, tive treinamento formal em ensinar, então eu gostei muito dessa experiência. Para mim foi a questão de liderança. Eu nunca tive nenhuma experiência formal em liderança até aquele momento, não havia tido. E aí ter que lidar com residente problema, com residente que não quer trabalhar, com fazer schedules, aí lidar com a liderança e com residentes, esse meio campo me preparou para muita coisa que eu faço hoje na minha carreira, até do ponto de vista assim, empresarial e tudo mais, eu vejo que foi uma experiência e tanto. Amei fazer, não faria mais um ano, né, mas amei fazer, foi uma experiência muito boa. Eu falo, se eu pudesse voltar e tivesse que falar assim, eu não faria assim de novo. Se me pedisse para fazer mais um ano, eu acho que aí também não. Mas sim, essa questão de liderança e resolução de conflitos, né, eu acho que você aprende demais. Gestão de emoções, liderança. Realmente, foi um ano e tanto na minha carreira. E me ajudou para ir pro fellow, né, no caso, a Letícia veio de uma instituição muito pesada já na internal medicine. E, aliás, essa é uma outra dica que eu volto lá atrás, né, no que a gente falou no começo, que é essa questão de montar uma aplicação de sucesso. Muita gente vejo hoje, é meio que um parênteses longo que eu vou fazer aqui, mas só trazer essa discussão também, que eu vejo como importante. Muita gente hoje vendo a questão da competitividade, está cada vez mais difícil e tudo mais. Por outro lado, você tem muito mais recursos, você tem o apoio da Letícia, você pode me mandar mensagem, a gente te ajuda. Agora, muita gente está com a mentalidade assim, de qualquer lugar tá bom. E para algumas pessoas isso é verdade. Para quem, por exemplo, descobriu o processo 10 anos pós-formado e tem dificuldades, tem uma família e tudo mais, é verdade que para muita gente qualquer lugar tá bom. Mas para muita gente na faculdade, 3º ano, você tem todas as ferramentas para se preparar para ter um match bom. Cuidado com a mentalidade de qualquer lugar tá bom, porque depois você fica muito amarrado para conseguir um fellow, para conseguir uma carreira de maior destaque aqui, se você for para um programa comunitário muito pequeno. Antes de seguir no que eu ia falar, eu quero saber se você concorda. Se tem Com certeza. Eu acho que as pessoas têm ambições diferentes, né? Isso. Eu acho que tem gente que conversa com bastante pessoas que já são formadas há mais tempo, que tem uma carreira no Brasil e fala, Letícia, eu só quero ir para os Estados Unidos, só quero arrumar minha vida aqui. Aí sim, mas eu vejo um tanto de gente na faculdade de medicina que se você tá me falando que você quer fazer o processo de USMLE, que você quer vir para os Estados Unidos, você já tá me falando que você quer se destacar, claro, né? Porque senão você não ia você tá dando 10 passos a mais do que precisa dar aí. Então, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. E as pessoas não percebem, talvez, que se você der um match em um lugar pequeno, no meio do nada, e eu digo isso sem nenhum preconceito, é só porque depois limita o que você pode fazer na sua carreira. E eu introduzi esse assunto porque a Letícia já entrou, a primeira residência dela foi uma residência muito forte. A minha foi uma residência boa, não foi tão boa quanto a Letícia, eu fiz a Universidade de Miami, mas aí voltando lá no ano do Chief, para mim foi essencial para dar o próximo passo. Eu não fiz só por esse motivo, mas no meu programa do Hopkins, onde eu fiz o Fellow, éramos 9, 7 haviam sido Chiefs nos seus respectivos programas de residência. Então, é inquestionável que é um elemento importante na hora que você for aplicar. Não é o único, tem Chief Resident que não dá match, só para deixar claro. Não dá match no Fellow depois da card e tudo mais. Mas é um elemento importante e ajuda também. Eu acho que ajuda muito, porque ele traz muitas características junto, né, para um programa. Não é só o título de Chief Resident, significa que você foi a pessoa escolhida e
para ser escolhido como representante de um programa de residência ou para ser escolhido como um líder de um programa de residência, você meio que representa aquele programa, né? Então, aquele programa procurou características em você que ele quer que represente. Então, é a questão da liderança, a questão do trabalho em equipe, a questão da personalidade, a questão da competência clínica, da parte educacional. Então, é um título que vem com peso de esse residente aqui foi um dos melhores residentes da turma. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que faz muita diferença para a application do Fellow, com certeza. A minha application para o Fellow, comparado com outras pessoas que estavam aplicando para a mesma especialidade, vindo da Colômbia, do mesmo programa, foram experiências completamente diferentes. Bom ponto, excelente. Letícia, quando você não está sendo excelente na residência, mentorando outras pessoas a fazerem o mesmo caminho, a jornada USMLE, assim, compartilhe um pouco, assim, do ponto de vista mais, assim, de hobbies, do pessoal. Sei que o Stefan, seu esposo, é muito envolvido nos seus projetos também, isso é maravilhoso. Uma pena ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas compartilhe um pouco, assim, mais sobre, assim, hobbies e o que você gosta de fazer, enfim, como você gosta de passar o seu tempo mais pessoal, digamos. Aquela questão de equilibrar os pratinhos, né? Eu acho que a gente tem que fazer escolhas do que realmente precisa ser priorizado em cada momento. Então, falar que eu tive vários hobbies durante o meu R1, não tive. Meu hobby era trabalhar. E principalmente com a comunidade Scrubs, com jornada, com as coisas aparecendo, as coisas crescendo e tudo. Agora, hoje em dia, eu tenho valorizado cada vez mais essa parte pessoal, assim. Então, quando eu não estou dentro do hospital ou quando eu não estou dentro da comunidade Scrubs, trabalhando e tudo, eu estou passando a maior parte do tempo com o Steph. Eu acho que a gente adoro jogar tênis, adoro sair pra correr, adoro sair pra passear, comer, o que for, ou com os meus amigos. E eu acho que eu tive muita sorte, assim, em todas essas etapas, tanto na residência quanto no Fellow, de conhecer pessoas maravilhosas e ter salas de residência, salas de Fellow, de pessoas que se dão muito bem. Então, o pessoal do Fellow brinca que nunca teve uma sala igual a nossa, porque tem 5 meses de Fellow e a gente já deve ter saído junto umas 10 vezes pra fazer alguma coisa nesse momento, nesse mundo conturbado. Mas é mais isso, assim, é estar com os meus amigos, estar com a minha família, que muitas vezes eu não consigo porque estão longe, mas eles vêm visitar frequentemente, e estar com o Steph, que é o que eu gosto de fazer ali. Fora isso, né, eu leio muito, eu adoro ler, e essa é uma coisa que eu consigo fazer em qualquer lugar, então me ajuda pra me manter sã. E por aí. Depois você tem que dar um treinamento para nós todos sobre time management. É incrível tudo que você faz. Fazer o fellow e mentorar os seus alunos. E enfim, todos nós temos a questão pessoal também. Então, assim, parabéns mais uma vez, Letícia. Eu vou compartilhar aqui publicamente o que eu falei para Letícia em privado aqui antes, que eu lido muito com pessoas que estão no caminho USMLE, né? Assim, através do Meta Academy, muita gente procura o nosso treinamento porque quer fortalecer o currículo. Se você não fez o Meta Academy ainda, deveria fazer. E aí eu tenho muito contato próximo, porque eu faço aula ao vivo, eu faço monitoria, eu mentoro, assim, eu ajudo mesmo, assim, pessoalmente na parte de pesquisa. É só vocês verem os convidados anteriores que estiveram aqui no MetaCast. E o pessoal sempre me passa feedback. Eu vou compartilhar aqui que, assim, a Letícia Prete, o Stefan, o time deles, assim, tem uma reputação, pessoal, entre os meus alunos, assim, A+++. Todo mundo que faz treinamento de Letícia Prete, assim, tá feliz da vida, é grato. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns, porque eu não poderia deixar de compartilhar publicamente aqui o que eu tenho visto no privado, que as pessoas, assim, são muito felizes com a sua mentoria. Muito obrigada. Eu acho que esse é o objetivo principal sempre, é o que a gente conversa todos os dias, toda reunião de time, tudo que for. No final das contas, não importa o resto, o que importa é que o produto tem que estar excelente, que a experiência tem que estar excelente. E então, esse feedback é muito importante, eu acho. Obrigada mesmo, e não é meu, não é pra mim, é pra todo o time, toda a equipe que faz a comunidade Scrubs acontecer. Eu tenho o privilégio de trabalhar com muita gente boa, muita gente competente que tá ali no time. E tava falando com você também antes da gente começar aqui 2 coisas, né? A primeira coisa é, toda vez que eu falo que eu sou médica nos Estados Unidos, que eu trabalho aqui, a pergunta logo depois é: você conhece o Henderson? Sim, eu conheço o Henderson. Mas a outra coisa eu tava contando pro Henderson, minha irmã começou a faculdade de medicina agora, e ela tava me contando que na faculdade de medicina dela todo mundo faz meta-análise, todo mundo conhece o Henderson, todo mundo faz parte do time. Eu acho que isso, eu sempre me inspiro muito em você. Eu sempre penso assim, nossa, olha
você tá falando de time management, quem tem que dar aula de time management é você, Eu não sou bom nesse skill, não. Eu só uso todo o meu tempo. Né? Eu consigo... Eu, principalmente tendo passado por esse caminho, sei o tanto que é difícil e tendo passado um pouquinho pelo caminho empresarial aí, né, comparado com você, vejo tanto quais são todas as dificuldades e tudo isso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem em comum, que eu admiro muito, é o fazer com propósito, né? Fazer bem feito e fazer com propósito. Porque se for para fazer só para falar que faz, aí eu já não funciona. Perfeito. Letícia, muito obrigado. É uma honra assim, ter a sua amizade, parceria. Eu fico muito feliz de receber você aqui no MetaCast. Parabéns mais uma vez por todos os seus resultados pessoais e na sua carreira, como mentora também. E muito obrigado por compartilhar aqui no MetaCast sua trajetória linda, sua história inspiradora. Muito obrigada pelo convite. Nem acredito que já tem uma hora. Pois é, né? O tempo voou aqui. Pessoal, então é isso. MetaCast, podcast do Meta Analysis Academy. Tive a honra de receber a Letícia Preti aqui hoje. Não deixe de entrar na nossa lista de espera, se inscrever no canal, siga a Letícia também nos canais dela. E qualquer dúvida podem me chamar, estou à disposição para ajudá-los, Letícia, igualmente. Muito obrigado, um grande abraço.